A gente só consegue fazer um planejamento quando nós temos dados. Com esses dados você vai poder saber se você pode usá-los ou se você pode inclusive mudá-los. Mas olha como é importante. Você, quando ganhou a eleição, para ganhar a eleição você apresentou um plano de governo. Agora, dentro do teu plano de governo, você faz um plano estratégico até para melhoria de tudo isso que você prometeu. Você, como gestor, você quer o bem da sua cidade. Você pode começar agora a pensar nesse plano. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, o podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento de arrecadação para o seu município. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo: como montar um plano estratégico para atrair novas empresas para o seu município. Então, aqui eu vou falar de passos importantes para que você possa montar um plano estratégico para atrair novas empresas para o seu município. O primeiro passo que você precisa é montar uma equipe na sua gestão. Se você já tem aí o Departamento de Desenvolvimento Econômico, caso não tenha Secretaria de Governo, Departamento de Governo, uma equipe de confiança que possa te ajudar a elaborar esse plano. Então, podemos citar secretário de Desenvolvimento, diretor de Desenvolvimento, de Planejamento, um pessoal da engenharia, de governo, pessoal que já faz abertura de empresas ali de tributos, enfim, você monta um grupo que possa te ajudar nesse planejamento. Fazer um levantamento, e isso a própria prefeitura tem, das atividades que já funcionam no seu município. Você pode pedir para que, normalmente as prefeituras têm sistema, separe por sistema as empresas que existem na cidade, separadas por indústria, comércio e serviço. Ah, Eliana, minha cidade é pequena, não tem empresa, mas existe com certeza empresas. Então você vai solicitar essa lista. Eu costumo dizer que é aquela fase do inventário, né? Descobrir o que já existe de atividade econômica no seu município. E daí você vai separar essas empresas, dessas empresas, separar as 5 mais importantes, se tiver mais, as 10 mais importantes, e reserva essa lista, porque a minha sugestão é depois que você vá visitar essas empresas para conhecer as atividades delas. Sempre com esse propósito de saber quanto tempo ela está na cidade, quantos empregos ela gera, qual que é a atividade principal, quais os principais clientes dela, onde ela entrega o serviço ou a produção, quais os principais fornecedores. Todas essas informações são importantes. Qual a média de faturamento que ela tem. Daí, até para você fazer essas perguntas, você pode justificar. Nós estamos elaborando um plano estratégico para trazer novas empresas, mas nós queremos também fortalecer vocês, né? Você pergunta isso, que tipo de mão de obra que ela precisa, quantas pessoas elas empregam na cidade, que dentro do plano você vai pensar, trazer a empresa, inclusive capacitar a mão de obra. Então, tendo essas informações, já vai te ajudar. Então, com informações, a gente só consegue fazer um planejamento quando nós temos dados. Então, o primeiro passo é você conseguir esses dados. Levantar também se o teu município tem um plano diretor, se ele está atual, se ele é atualizado, porque no plano diretor que tem as diretrizes, a organização do município no sentido, aqui é residencial, aqui é industrial, onde eu posso crescer. Então é legal você conhecer esse plano. Então o pessoal da engenharia deve ter, vocês podem até fazer um mapa da cidade para você olhar e falar, nossa, aqui está a parte urbana, aqui parte rural, aqui eu posso aumentar, aqui eu posso trazer empresa, enfim. Até para você verificar. Paralelo a isso, verificar se existe leis de incentivos, porque com esses dados você vai poder saber se você pode usá-los ou se você pode inclusive mudá-los. O plano diretor, se é muito antigo, você pode atualizar e melhorar. Olha, aqui a gente pode deixar para uma expansão urbana, podemos separar essa área para trazer empresas, enfim. Verificar, tem lei de incentivos? Ah, tem, mas é antiga. Dá uma olhada. Se não tem, precisa criar. E como que eu vou criar a lei? Uma coisa muito fácil é você verificar as cidades que estão ao redor do seu município, que tem indústrias, e verificar leis de incentivos. Você consegue no site da Câmara, no próprio site da Prefeitura, e verificar qual lei de incentivo ela está praticando, e você pode copiar, fazer igual. Porque se você observar todas as cidades que têm indústrias, ela tem uma lei de incentivos. Normalmente a lei de incentivos, ela dá incentivos para o ITBI, IPTU, taxas de licença, o ISS-QN sobre os serviços da obra, né, daquela empresa, enfim. Faz esse trabalho. Com todas essas informações que você vai ter, você pode fazer, como eu falo, um diagnóstico. Igual quando nós vamos no médico, né, ele pergunta tudo que a gente está sentindo, faz o diagnóstico e dá um
remédio. Aqui é a mesma coisa nesse teu plano estratégico. Daí com essas informações, junto com a sua equipe, você pode separar na matriz de análise SWOT, né, que é uma palavra inglesa, mas em português significa pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, o pessoal costuma falar matriz fofa. F de forças, O de oportunidades, outro F de fraquezas e o A de ameaças. Fofa. Separa, o que eu tenho de bom? Eu tenho de bom aqui, tenho muita área na cidade, uma localização boa, minha cidade está perto de estradas importantes, você anota. Tem uma população que está com vontade de trabalhar, podemos capacitar mão de obra. Separa tudo. Pontos fracos. Não tem uma lei de incentivo, o plano diretor está desatualizado. Eu tenho área para fazer indústria, mas tem infraestrutura, tem que colocar. O que é ameaça? A ameaça é porque daí tem coisas que é ponto forte, ponto fraco, vai ser ameaça. Eu não tenho infraestrutura para o meu município, eu não tenho, né? Daí tudo isso você vai colocando e vendo para você poder traçar os próximos passos. Eu costumo falar as diretrizes com essas informações. Pontos fortes eu tenho, oportunidades, tem muita área, tem áreas boas, os donos da área têm vontade de vender, então uma oportunidade de preço de área com preço melhor da região. Então, legal. Isso você reserva. Agora, os pontos fracos e ameaças é onde você vai ter mais atenção. Eu tenho uma área que posso ser distrito, mas não tem infraestrutura. Vou chamar a iniciativa privada e ver o que dá pra gente fazer. Porque a iniciativa privada às vezes não investe, mas se tem o interesse do setor público em ajudar, podem fazer um trabalho em conjunto. Vamos fazer, a gente ajuda a divulgar o município. Quanto tempo eu preciso para colocar a infraestrutura? Tem que colocar no papel. Eu preciso de uns 2 anos, preciso disso. Então, para você ver o cenário, você começa a ter as diretrizes. Vamos pensar que se eu trouxer a empresa, eu descobri que eu não tenho mão de obra capacitada. Lá na visita que você vai fazer nas empresas, elas podem dizer, falta mão de obra capacitada. Daí você já tem que pensar assim, puxa, e se eu trouxer uma indústria? Vou precisar de mecânico, torneiro mecânico, isso eu tenho na cidade? Não. Nossa, então não vou trazer? E agora? Vamos pensar num programa de capacitação. Tudo isso você vai colocar no plano estratégico. Quem que pode me ajudar? Você vai procurar as entidades que podem te ajudar. Então, do Sistema S, nós temos o Senai, que capacita a indústria. Já vai fazer um contato com ele, da sua cidade ou da sua região. Olha, nós estamos montando um plano estratégico. Você pode chamá-los até para fazer parte desse grupo que vai te ajudar a fazer um plano de desenvolvimento local. Olha, estou pensando, e se eu trouxer a empresa? Já visitei a empresa, está faltando mão de obra. Dá para a gente trazer um curso? Vamos trazer. E se eu trouxer uma indústria? Quem tem vocação já tem ali. E se eu trouxer isso? Se vir uma loja grande de comércio, supermercado, aí você já vai pensando e já começando a fazer parceria com as entidades. O Sistema S ainda, o Senac, ele capacita a mão de obra para comércio e serviço, faz contato com o Senac também. O Senar, ele dá todo o apoio para os agricultores, enfim. O Sebrae, hoje o Sebrae está na maioria das cidades. Do Sistema S, o Sebrae, ele tem a função de capacitar o empreendedor. E você também pode incentivar as empresas novas, incentivar o empreendedorismo local, incentivar o MEI, o microempreendedor individual, a microempresa, a pequena empresa, trazendo ferramentas pelo Sebrae. Se o Sebrae capacita uma pequena empresa, ela pode ser fornecedora de uma empresa maior que você vai trazer para o seu município. Então, você vai fazendo os pilares do seu plano de desenvolvimento econômico. Você pode promover um encontro com as empresas locais, colocá-las juntas numa manhã, um café de trabalho, um café para conversar com o prefeito, uma reunião importante que o prefeito tem que colocar na agenda, se ele quer fazer um plano estratégico de desenvolvimento econômico, conversar com eles, ouvir suas demandas, associação, traz esse pessoal do Sistema S, das entidades que são importantes, ajuda. Nós sabemos hoje que tanto o governo federal como o estadual tem plano de incentivar o desenvolvimento econômico da cidade, que bacana, mas será que a minha cidade já está preparada para receber esses planos que os tais governos querem oferecer? Começa a se preparar, forma uma comissão para te ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Então você reúne a tua equipe interna, eu falo a equipe externa são as entidades que podem te ajudar, essas que eu citei do Sistema S, associação comercial, industrial, cooperativa de agricultura, de artesanato, associação de engenheiro, sindicatos, se existirem, todos querem ver uma cidade melhor. Então você pode fazer o teu planejamento junto com essa cidade. E caso precise, procurar ajuda. Por exemplo, a minha empresa hoje trabalha com a elaboração de plano estratégico de desenvolvimento local para os municípios. E nós fazemos esse trabalho, encurtando o caminho da gestão, porque nós já
aplicamos esse método. Mas você pode começar a fazer isso já, mesmo sem contratar uma empresa. E se você quiser conteúdos para saber como fazer, no meu canal do YouTube, procura lá Eliana Moreira, vai ter conteúdos, siga nosso podcast também, conteúdos gratuitos que, se você destinar 1 hora da semana, você vai conseguir se capacitar a sua equipe para que vocês tenham orientações para começar a elaborar esse plano estratégico. Mas olha como é importante. Você, quando ganhou a eleição, para ganhar a eleição, você apresentou um plano de governo. Apresentou. Nos 4 anos eu vou fazer isso, vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde, vou fazer isso. Ótimo. Agora, dentro do teu plano de governo, você faz um plano estratégico até para melhoria de tudo isso que você prometeu. Porque se você prometeu melhoria da educação, melhoria da saúde, melhorar a cidade, colocando infraestrutura, você vai precisar de verba para você poder investir. Então, esse momento de montar um plano estratégico é para você fortalecer o que você apresentou no teu plano de governo. Então, tudo tem que estar alinhado. É importante que o gestor, o prefeito, ele tenha essa consciência que ele precisa tirar o tempo para planejar. As empresas, as empresas de sucesso, pequena, média e grande, elas crescem porque elas fazem planejamento. Precisa ter um tempo de planejamento. O que acontece normalmente, o empreendedor, às vezes ele é empreendedor e ele é executor, então ele começa a colocar todas as suas forças ali na operação, porque ele quer que tenha lucro, ele quer que vá, às vezes ele coloca a mão na massa e faz. É legal, da mesma forma que um agricultor, ele tá ali, ele é agricultor, ele tá plantando, ele vai e começa a carpir, cuidar, e às vezes não para amolar enxada, para planejar, né, o empreendedor e o gestor também. Tem tantas demandas dentro de uma prefeitura e é fácil, né? Então, o prefeito, quando assume, ele já tem essa carga, essa responsabilidade, tem muita coisa. Ótimo. Então, é aquele desejo de resolver, de conseguir resolver. Ótimo. Mas todas aquelas demandas já vão estar ali e vão continuar. O que é importante é que o gestor, ele pare, perceba que essa parada é importante, porque ele vai olhar a situação, o cenário atual, como está, olhar, ver o que é bom, ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça em todos os setores. Daí ele vai poder, junto com a equipe dele, pensar, nossa, o que nós podemos fazer? Ter dados, lembra que dados é importante. O que nós podemos fazer? É melhor você parar para fazer esse planejamento do que ir tentando e às vezes vai perdendo tempo. Vou fazer aquilo, não planeja, né? Então, é muito importante esse tempo de planejamento estratégico. Eu trabalhei em prefeituras e adotaram, né? E em algumas eu até sugeri de começar a fazer reunião com a sua equipe 1 vez por semana. Tira uma manhã e faz. Isso você pode fazer para todos, né? Para todos os departamentos. Cada responsável de departamento fazer o teu planejamento estratégico. E fazer isso é uma peça fundamental na administração e na administração pública também. Mas voltando para a nossa parte de plano estratégico para trazer novas empresas, você percebe como é importante? Se você já está atraindo empresas, perfeito. Vai fazer um planejamento para trazer mais empresas. E como você faz? É conhecendo as atividades que tem, pedindo ajuda para aquela que já acreditou nesse município. Não, nos ajude a trazer mais empresas. Então, tem que respirar desenvolvimento econômico. Tem que saber que é importante ter alguém para ajudar você. Não tem a secretaria, não tem a diretoria. Destina uma pessoa dentro da tua equipe para começar a pensar em desenvolvimento econômico, ir atrás, se capacitar, participar de tudo que tem na região sobre desenvolvimento econômico, ver o que deu certo, visitar cidades que já deram certo. Hoje as regiões estão trabalhando mais unidas, então pode troca de experiência. Tem muita coisa que você pode fazer diferente para você ter um resultado diferente. Então aqui eu te dei dicas para você começar a montar o planejamento estratégico. Primeiro fazer esse inventário, descobrir tudo que você tem de desenvolvimento econômico. Depois fazer uma análise desses dados, o que são pontos fortes, pontos fracos, o que são oportunidades, o que são ameaças. E pontos fracos e ameaças, fazer um planejamento que eu posso fazer para melhorar isso. E com isso você tem diretrizes. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Um plano para esse ano de 2023, 2024. Então, precisa fazer. Então, às vezes eu tenho ouvido algumas pessoas falar dentro da gestão, eu quero fazer um plano de desenvolvimento econômico, mas ano que vem é eleição, talvez não dá tempo nem de eu trazer empresa. Mas você como gestor, você quer o bem da sua cidade. Você pode começar agora a pensar nesse plano. Não deu tempo? Não se sinta culpado, porque os prefeitos
desse período de gestão enfrentaram a pandemia, tiveram muitas demandas para resolver, salvar a vida de pessoas. Então, agora que está um pouco mais organizada essa situação, você agora tira esse período, nunca é tarde para você começar a fazer algo para a melhoria da sua cidade. Planeja agora e começa a divulgar que você está fazendo isso. Muitas empresas estão retomando, né, a economia após pandemia, querendo melhorar. Comece pelas empresas da sua cidade. Será que elas tem um plano de expansão? Comece a ajudar a divulgar, porque enquanto você está fazendo um plano que vai melhorar, preparar uma área, fazer uma lei, começa a valorizar as empresas que você tem. Isso faz parte de um plano estratégico para atrair novas empresas também. Então tem tanta ação que você pode fazer dentro desse plano estratégico, incluir a agenda de desenvolvimento econômico. O que eu posso fazer? Eu não tenho empresa, então vamos incentivar o comércio local, juntos com o comércio local, preparar uma atividade agora para Páscoa, para eles poderem vender mais, uma atividade para o Dia das Mães, que é uma data importante, acho que é uma das que mais vendem durante o ano. Depois nós temos festa junina, dá para fazer uma atividade para aquecer o comércio local, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal. Não tem empresa? Começa a fortalecer o teu comércio local para essas datas importantes. Enquanto isso, você vai dando os passos, as diretrizes para melhorar o cenário para eu começar a trazer empresas. Nas reuniões que você tem com o seu governo de estado, verificar se tem apoio para uma prefeitura que quer abrir um distrito. Nós temos ali o banco que está ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desenvolve São Paulo, que oferece linha de crédito para os municípios. Então, tudo isso você pode fazer lá depois que você for fazer o teu plano nas diretrizes. Mas antes, o importante é você parar, fazer essa parada para montar esse plano estratégico do seu município, com foco na atração das empresas. Você vai fazendo um passo por vez. Vou fazer um plano até para dezembro de 2024. Comece agora. O que eu faço agora? Então, eu vou visitar as empresas locais, vou ajudar a fortalecer a economia do comércio, vou começar já a buscar parceiros para criar um distrito, reunir com o setor imobiliário para a gente criar um distrito das empresas, vamos começar a divulgar que a cidade está querendo trazer novas empresas, chamar a Câmara Municipal, pensar na criação de uma lei de incentivos para nosso município entrar no radar das empresas também. Olha quanta coisa tem para você incluir nesse planejamento, só que é importante começar, mudar o cenário, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Seja audacioso, vamos fazer algo novo. E lembrando que ninguém faz nada sozinho. Forma um grupo que se reúna, uma metodologia. Vamos fazer reunião toda semana, mas uma reunião que não saia do foco. Fazer reunião para pensar no planejamento. Na reunião passada nós tratamos isso. Legal. Agora nós temos 1 hora de reunião, nós já adiantamos isso, já temos um projeto de lei, já vamos falar com a Câmara, vamos fazer isso, legal. Então na próxima semana a gente vai se reunir de novo. Prático. Às vezes quando fala de reunião de planejamento, algumas pessoas da gestão pública falam, a gente faz reunião e não sai do lugar. Até a reunião tem que ser planejada. Até a reunião de planejamento estratégico tem que ser realizada. Tem que ter hora para começar, as pessoas têm que chegar pontualmente e hora para terminar. Se não deu tempo de tratar ali, tratamos na outra hora. E já avisa o pessoal, não vamos evitar de sair do foco, trazer um assunto que não está na pauta. Se for o caso, faz outro. Tem que ser prático, né? E cada pessoa que vai falar tem que estar preparado para contribuir, não ficar só fazendo crítica. Crítica já tem muita gente que faz, inclusive a oposição de cada governo. Tem que ser assim, o que eu vou falar, a minha contribuição do grupo, o que eu vou falar vai contribuir? Ótimo, senão eu não falo. Então já tem que até fazer esse acordo com essa equipe que vai te ajudar. Vamos fazer um trato? Nossas reuniões têm que ser práticas. Vamos já fazer o exercício. E assim você vai fazendo as suas reuniões de planejamento estratégico. Olha, eu te desafio a começar. Começa a fazer esse planejamento. Anote o antes e o depois. Depois você me conta se você teve sucesso nessa empreitada, porque eu tenho certeza que você vai ter. Mas me conte. Estou te desafiando para contar. E se chegar para mim daqui um tempo, alguém que fale assim, Liana, eu resumi, eu fiz aqui meu planejamento, tá dando certo, faça contato comigo aqui e nós vamos conceder 2 horas de mentoria gratuita online para te ajudar no teu plano estratégico para atrair novas empresas. Então fico nesse aguardo e torcendo para que você consiga ter a coragem de dar início nessa elaboração do plano estratégico para atrair novas empresas para o seu município. Sucesso para você e equipe!